Ele é com toda certeza o personagem que mais divide opiniões dentro do fandom de Harry Potter, e certamente um dos mais complexos e profundos de todo o Wizarding World. Embora tenha se dedicado às artes das trevas por um longo período de sua vida, ele teve um papel fundamental na derrota de Lord Voldemort, e foi um dos homens mais corajosos que Harry Potter conheceu. Eu tô falando do Mestre das Poções, o Príncipe Mestiço. Esse vídeo aqui marca o início da série sobre Severo Snape, onde vamos debater um dos bruxos mais talentosos de seu tempo. Vocês estão assistindo Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar o primeiro episódio da série Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço. E nesse primeiro episódio vamos discutir a traumática infância de Snape e os sérios problemas que ele enfrentava em casa. Vamos falar também sobre o início da amizade dele com Lilian Evans e sobre como essa amizade se tornou uma espécie de refúgio emocional para Snape. Mas antes de qualquer coisa, já vão deixando o like de vocês no vídeo e compartilhem com seus amigos nas suas redes sociais. Isso me ajuda a aumentar o alcance do canal. Ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que rola por aqui. E se você ainda não é inscrito no Wizarding Bruno, se inscreve aí. Quanto mais inscritos, mais relevante o canal se torna para a plataforma. Me ajudem a fazer esse canal crescer, galera. Essas ações não custam nada para vocês, mas valem muito para mim. Muito obrigado pelo apoio. Certa vez, o ator Alan Rickman, que interpretou o Severo Snape nos filmes de Harry Potter, compartilhou um pensamento que ele tinha sobre o Snape. Ele disse isso numa entrevista que ele deu à revista Unreal em dezembro de 2001. Vejam só o que ele disse. Eu acho que no fundo, Snape é basicamente uma pessoa bastante insegura. Ele está sempre desejando ser outra coisa que as pessoas realmente respeitem. Como um bruxo das trevas, por exemplo. Não apenas um mestre de escola. É por isso que ele inveja os garotos mais populares e bem-sucedidos como Harry. Eu concordo bastante com esse pensamento do nosso eterno Alan Rickman. Aliás, quem sou eu para discordar dele, né? Eu acho que de fato Snape era uma pessoa que se utilizava do sarcasmo, do autoritarismo e às vezes até da crueldade para esconder toda a sua insegurança. E ele realmente desejava que as pessoas o respeitassem e o admirassem. Sentimentos que raramente ele recebeu durante sua infância e juventude, pelo menos não das pessoas de quem ele mais queria receber. E em sua busca pela admiração das pessoas à sua volta, ele acabou tomando decisões erradas e trilhando caminhos obscuros. E esse é um fato confirmado pela própria autora J.K. Rowling. Em julho de 2007, durante um evento de webchat com o The Leaky Cauldron, ela fez uma revelação super interessante sobre o porquê de Severo ter escolhido o caminho dos Comensais da Morte. Vejam só. Bem, essa é a tragédia de Snape. Talvez se ele tivesse outra chance, ele não teria se tornado um Comensal da Morte. Mas como muitas pessoas inseguras e vulneráveis, como Rabicho, ele ansiava por pertencer a algo grande e poderoso, algo impressionante. Ele nunca entendeu realmente a aversão de Lilian pelas artes das trevas. Ele estava tão cego por sua atração pelo lado sombrio que pensou que ela o acharia impressionante se ele se tornasse um verdadeiro Comensal da Morte. Então, de acordo com a autora, uma das motivações do Snape para se tornar um Comensal da Morte era impressionar Lilian. Ele realmente achava que receberia o respeito e a admiração que desejava dela quando ela o visse como um Comensal da Morte, como um verdadeiro Comensal da Morte. Um grande bruxo das trevas. É claro que essa não foi a única motivação de Snape para seguir por esse caminho. Sabemos que ele sempre foi apaixonado pelas artes das trevas. Então ele certamente tinha outras razões, outras motivações para se tornar um comensal. Mas aqui temos a confirmação de que, de fato, Snape era um sujeito inseguro e buscava incessantemente por aceitação e admiração. Mas Snape não acordou simplesmente numa manhã e decidiu que seria assim. Uma série de eventos acabaram contribuindo para que ele se tornasse inseguro. E para compreender melhor tudo isso, precisamos voltar lá na infância dele.
quando ele ainda vivia com os pais na Rua da Fiação, em Cokeworth, na Inglaterra. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, durante suas aulas de oclumência, Harry acaba penetrando a mente do professor Snape, e aí ele vê uma das lembranças que Severo tinha de sua infância. De repente, a mente do garoto estava apinhada de lembranças que não eram dele. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava a um canto. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro, apontando a varinha para o teto, abatendo as moscas. Vejam só, Severo nasceu em 9 de janeiro de 1960 e teve uma infância muito difícil. Seu pai era Tobias Snape, um trouxa que possuía um comportamento extremamente abusivo. E sua mãe era Aileen Prince, uma bruxa puro-sangue que era distante de seu filho e totalmente negligente em seu papel de mãe. Por causa disso, Snape conheceu a falta de amor e apoio desde cedo. Criado em um ambiente hostil, ele teve dificuldade de fazer amizades e não recebeu a atenção adequada de seus pais, inclusive deixando de aprender ou receber os cuidados básicos de higiene pessoal, como vimos em uma de suas lembranças, onde ele aparece com as cuecas encardidas. Severo é descrito como alguém com aparência descuidada, trajando roupas desalinhadas e mal ajustadas. Ele aparentemente não tinha amigos e a região onde ele vivia ficava próxima a um rio poluído e era repleta de casas abandonadas, fábricas desativadas e postes de luz deteriorados. Definitivamente não era o melhor lugar do mundo para se viver. Mas o problema realmente não era o local onde Severo vivia, e sim a falta de amor e cuidado dos pais dele. Ele cresceu num lar sem carinho, sem afeto, onde os pais viviam brigando, e podemos presumir pelo pouco que sabemos sobre o pai dele que Snape sofria bullying em sua própria casa, o que certamente contribuiu para que ele próprio se tornasse um bully em sua adolescência e principalmente em sua vida adulta. Mas o ambiente em que ele cresceu em sua própria casa fez dele uma pessoa também insegura, que precisava desesperadamente sentir que as pessoas o respeitavam e o admiravam, já que em sua própria casa ele não recebia respeito ou admiração. Sem falar que o amor que Severo nutria pela magia aparentemente não era compartilhado pelo seu pai, que parecia não gostar das artes mágicas. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, enquanto assiste às Memórias de Snape na penseira, Harry vê um diálogo entre ele e Lilian, antes mesmo deles irem para Hogwarts. Vejam só o que Snape diz sobre o pai dele. "Como vão as coisas em casa?" perguntou Lilian. Um pequeno vinco apareceu entre os olhos dele. "Ótimas." "Eles não estão mais brigando?" "Ah, sim. Continuam brigando." Ele apanhou um punhado de folhas e começou a rasgá-las, aparentemente sem notar o que estava fazendo. "Mas não vai demorar muito e logo terei ido embora." "O seu pai não gosta de magia?" "Ele não gosta muito de nada." Portanto, eu imagino que o pai de Severo, além de abusivo, era um homem irritadiço, um típico trouxa que não gostava de magia. Nesse sentido, ele deveria ser parecido com Walter Dursley, o tio de Harry, que não aprovava nem mesmo a imaginação, quanto mais a magia. E isso explica muito o porquê de Snape desdenhar os trouxas e demonstrar traços de caráter e comportamentos supremacistas. Seu relacionamento infeliz com o pai, somado ao fato de seu pai não aprovar a magia, pode ter sido a origem do desdém e preconceito de Snape pelos trouxas. E esse desdém e preconceito que Snape sentia pelos trouxas ficam absolutamente claros nas interações dele com Petúnia, a irmã mais velha de Lilian. Logo no primeiro contato que Snape tem com Lilian e Petúnia, ele diz para elas que Lilian era bruxa e que ele também era bruxo. E aí Petúnia e Snape começam a discutir. A risada de Petúnia foi um balde de água fria. "Bruxo!" guinchou ela, retomando a coragem, agora que se refizera do choque de sua inesperada aparição. "Eu sei quem você é. Você é aquele garoto Snape. Mora na Rua da Fiação, na beira do rio", disse Petúnia à irmã, deixando evidente pelo seu tom que considerava o endereço uma fraca recomendação. "Por que estava nos espionando?" "Não estava espionando", respondeu Snape, vermelho e constrangido, os cabelos sujos à claridade do sol. "Não espionaria você, pode ter certeza", acrescentou o vingativo. "Você é uma trouxa." Embora Petúnia não entendesse a palavra, o tom não deixava dúvida. "Lilian, anda, vamos embora.
disse esganiçada. Lilian obedeceu imediatamente à irmã, fazendo cara feia para Snape ao se afastar. Numa outra ocasião, enquanto Severo e Lilian conversavam sobre o Ministério da Magia, sobre a existência de Hogwarts e da carta que eles receberiam em breve, e até sobre os Dementadores, a garota percebe que Petúnia estava espiando os dois. E aí Snape diz o seguinte: "Quem é que está espionando agora?", gritou. "Que é que você quer?" Petúnia ficou ofegante, assustada por ter sido descoberta. Harry viu que se concentrava à procura de alguma coisa para dizer que o magoasse. "Afinal, o que é isso que você está vestindo?", perguntou ela apontando para o peito de Snape. "A blusa de sua mãe?" Ouviram um estalo. Caíra um galho na cabeça de Petúnia. Lilian gritou. O galho bateu no ombro da irmã, que cambaleou e caiu no choro. "Túnia!" Petúnia, porém, estava fugindo. Lilian virou-se para Snape. "Você fez isso acontecer?" "Não!" Em seu rosto havia desafio e medo. "Fez." Ela foi se afastando dele. "Fez sim. Você a machucou." "Não, não fiz." A mentira, no entanto, não convenceu Lilian. Lançando-lhe um último olhar fulminante, ela saiu correndo do arvoredo atrás da irmã, deixando Snape com um ar infeliz e confuso. E por fim, em outro momento, já quando Severo e Lilian estavam a bordo do expresso de Hogwarts, indo para o seu primeiro ano na escola, Lilian estava triste porque tinha brigado com Petúnia pouco antes de entrar no trem. E aí, quando Snape se aproxima para conversar com ela, "Não quero falar com você", disse Lilian em tom crispado. "Por que não? Túnia me odeia. E daí?" Ela lhe lançou um olhar de profundo desagrado. "E daí que ela é minha irmã. Ela só é uma..." Aqui ele com certeza estava prestes a dizer que ela era só uma trouxa. Ele se refreou depressa. Lilian, ocupada demais em secar os olhos discretamente, não ouviu. "Mas nós vamos!", exclamou ele, incapaz de conter a exaltação na voz. "Isso é o que conta. Estamos viajando para Hogwarts." Então, nesses trechos que lemos, fica claro que Severo havia nutrido um preconceito contra os trouxas, e muito disso provavelmente vinha da noção que ele tinha do que era um trouxa, ou seja, a imagem expressa que ele tinha do seu próprio pai. E assim, ele provavelmente cresceu acreditando que todos os trouxas eram como o pai dele, irritadiços e sem apreço pela magia. Agora, falando sobre Lilian, a amizade que Snape desenvolveu com ela foi, sem dúvida, a única fonte de verdadeira alegria na vida do garoto. Quando eles se conheceram, eles eram apenas crianças e Snape viu Lilian brincando com sua irmã Petúnia no parque próximo de casa. E foi nesse momento que ele presenciou o poder mágico de Lilian. A garota, porém, soltava o balanço na altura máxima do arco que descrevia e voava no ar, literalmente voava. Atirava-se para o céu com uma grande gargalhada e, em vez de cair no asfalto do parquinho, pairava no ar como uma artista de trapézio, permanecendo no alto tempo demais, aterrissando leve demais. Mesmo com a irmã de Lilian, Petúnia, desaprovando a magia que ela executava, Lilian continuava, enquanto Snape observava tudo sem que as duas meninas percebessem que ele estava ali. Lilian apanhara uma flor caída na moita. Petúnia se aproximou, evidentemente dividida entre a curiosidade e a desaprovação. Lilian esperou a irmã chegar suficientemente perto para poder ver bem, então estendeu a palma da mão. A flor estava ali, abrindo e fechando as pétalas como uma bizarra ostra com muitos lábios. "Para com isso", guinchou Petúnia. "Não estou machucando ninguém", respondeu Lilian, mas fechou a flor na mão e atirou-a no chão. "Não é direito", reclamou Petúnia, mas seus olhos tinham acompanhado o voo da flor até o chão e se detiveram nela. "Como é que você faz isso?", acrescentou. E havia um claro desejo em sua voz. "É óbvio, não é?" Snape não conseguira mais se conter e saltara de trás da moita. Petúnia gritou e voltou correndo para os balanços, mas Lilian, embora visivelmente assustada, não arredou o pé. Snape pareceu se arrepender de ter se mostrado. Um colorido baço subiu às suas bochechas pálidas quando olhou para Lilian. "O que é óbvio?", perguntou ela. Snape tinha um ar de nervosa excitação. Com um olhar rápido à distante Petúnia, agora parada ao lado dos balanços, ele baixou a voz e disse: "Sei o que você é." "Como assim?" Você é uma bruxa", sussurrou Snape. Ela se ofendeu. "Não é bonito dizer isso a uma pessoa." Ela deu as costas, empinou o nariz e se afastou com firmeza em direção à irmã.
Aparentemente não era a primeira vez que Snape tinha espiado Lilian, e o livro nos diz que ele tinha planejado aquele momento há muito tempo, o momento em que ele falaria com ela. Mas no fim das contas, nada saiu como ele tinha planejado. Lilian terminou indo embora irritada com Snape, acompanhada da irmã mais velha, e Snape foi deixado sozinho no parquinho com uma expressão de profundo desapontamento. Embora esse primeiro encontro não tenha saído nada como Snape esperava, no fim das contas, Lilian e ele acabaram se tornando grandes amigos. E talvez pela primeira vez Snape sentiu o que era amizade, o que era ter alguém que se importava com ele. E apesar de Lilian vir de uma família trouxa, Snape jamais a enxergou como um deles, porque seu amor por ela era tão profundo que quebrava as resistentes barreiras de preconceito dentro de Severo. É claro que o fato dela ser uma bruxa devia ajudar, mas Snape realmente sentia algo muito forte e especial pela garota. A amizade de Lilian Evans foi incrivelmente importante para o jovem Snape. Crescendo em um ambiente familiar conturbado, com um pai abusivo e uma mãe negligente, Snape encontrou consolo e conforto em sua amizade com Lilian. A amizade dela forneceu a ele o apoio emocional e a estabilidade que faltavam ao garoto em sua casa e em outros lugares também. Ela era gentil, compassiva e receptiva, qualidades que Snape precisava desesperadamente em sua vida. A presença de Lilian permitiu que Snape escapasse das dificuldades que ele enfrentava em casa e deu a ele uma sensação de pertencimento. Mas assim como Lilian foi importante para Severo, ele também foi muito importante para ela. Afinal de contas, foi ele quem introduziu todo o mundo mágico para a menina. Vejam só o que lemos em Harry Potter e as Relíquias da Morte. As sombras projetadas pelas árvores produziam um círculo de sombra verde e fresca. Snape agora despira o casaco. E o Ministério pode punir você se usar magia fora da escola. Você recebe cartas. Mas eu usei magia fora da escola. Não é o nosso caso. Ainda não temos varinhas. Não castigam quando a gente é criança e não consegue se controlar. Mas quando se faz 11 anos, ele acenou a cabeça com autoridade. E começam a nos ensinar, então temos que maneirar. Lilian apanhara um gravetinho no chão e girou-o no ar, e Harry percebeu que ela estava imaginando faíscas saindo de sua ponta. Ela largou o graveto, se inclinou para o garoto e perguntou: "Isso é verdade, não é?" "Não, é uma brincadeira." "Petúnia diz que você está mentindo. Petúnia diz que Hogwarts não existe. É verdade, não é?" "É verdade para nós", respondeu Snape. "Não para ela. Mas nós receberemos a carta, você e eu." "Sério?" sussurrou Lilian, sem a menor dúvida. E mesmo com os seus cabelos mal cortados e suas roupas descombinadas, ele era uma figura estranhamente impressionante, esparramado à sua frente, esbanjando confiança no próprio destino. "E realmente vai ser entregue por uma coruja?" sussurrou Lilian. "Normalmente é. Mas você é nascida trouxa, então alguém da escola terá de vir explicar aos seus pais." "Faz diferença ser nascida trouxa?" Snape hesitou. Seus olhos negros ansiosos à sombra esverdeada percorreram o rosto pálido e os cabelos a caju da garota. "Não", garantiu ele. "Não faz a menor diferença." "Que bom", disse Lilian, se descontraindo. Era evidente que andara preocupada. "Você tem muita magia, eu vi todas as vezes que estive espiando você." Sua voz foi se distanciando. Ela não estava mais ouvindo. Deitara-se no chão coberto de folhas e contemplava a abóbada de folhas no alto. Ele a observava tão avidamente quanto o fizera no parquinho. "Severo?" Um pequeno sorriso curvou os cantos da boca de Snape ao ouvi-la pronunciar seu nome. "Que? Me fale outra vez dos dementadores. Para que quer saber sobre eles? Se usar magia fora da escola, não entregariam você aos dementadores só por isso. São para as pessoas que fazem coisas realmente ruins. Os dementadores guardam a prisão dos bruxos, Azkaban. Você não vai para Azkaban." Esses trechos deixam claro que Snape foi importante para Lilian no que diz respeito à adaptação dela a um mundo completamente novo para ela. Frequentemente a gente só se recorda do como que Lilian foi fundamental para que Snape tivesse um pouquinho de paz em meio a toda a confusão que era a família dele. Porém, eu acho importante darmos os devidos créditos ao Snape por ajudar na transição de Lilian do mundo trouxa para o mundo bruxo. Por fim,
Quando falamos sobre Severo Snape, eu penso que nada justifica todas as ações erradas que ele tomou, especialmente após seus estudos em Hogwarts. Acho que o fato dele ter seguido o caminho da magia das trevas, se tornando um comensal da morte por qualquer motivo que fosse, é uma ação de extrema gravidade, porque podemos presumir que, como um comensal importante, ele participou de muitas atividades desprezíveis e profundamente ligadas ao mal, inclusive sendo peça fundamental para a morte de Lilian, a garota que ele dizia amar, e seu esposo Tiago Potter. Vamos falar mais sobre isso em episódios futuros. Em muitas ocasiões, ele foi profundamente cruel com seus alunos e replicou muitas das ações de outras pessoas que fizeram ele sofrer durante sua juventude e infância, e no fim, mesmo com todos os traumas do passado, eu acho que é responsabilidade de cada um cuidar de sua saúde emocional. Contudo, embora nada possa justificar tudo isso, é um fato que a falta de cuidado e amor de seus pais e a ausência de mais relações significativas certamente moldaram a personalidade de Snape de uma maneira muito profunda. Snape acabou desenvolvendo uma disposição amarga e uma tendência para um comportamento reservado e cruel. E essas características, combinadas com sua inteligência afiada, contribuíram para sua reputação como um indivíduo intimidante, sarcástico e cruel. Portanto, os traumas da infância de Snape não justificam todas as suas ações ruins, mas eles certamente nos explicam o porquê dele ser como ele era. E aí, meus bruxos, vocês acham que o passado e os traumas de Severo Snape justificam todas as ações erradas que ele tomou? Ou vocês acham que, embora esses traumas expliquem muito sobre ele, isso não é justificativa para ser mal e cruel com as pessoas? É claro que o caso é muito mais profundo e complexo do que o que as perguntas sugerem, mas deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Ativem o sininho de notificações para vocês não perderem o segundo episódio da série Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço, e nenhum outro conteúdo aqui do Wizarding Bruno. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Accio Nox!